Olá! Oi, Oi, Vanessa, tudo tudo bom? bem? Estou aqui a postos. Ai, que bom. 7 horas em É ponto. isso aí. Já tem alguma coisa ao vivo? Obrigada, Vanessa, por ter aceito o meu convite, né? Uma sexta-feira à noite, depois de uma semana exaustiva, Pô, mas tenho certeza que nem eu falei hoje para o doutor Pedro, né? Eu sei que alguma sementinha a gente vai plantar na mente dos nossos colegas advogados. Eu sei que isso pode amadurecer para frente em novos ensinamentos, é né? isso aí. Então, você me apresentando, sou Priscila Tropa, sou advogada, eu participo da Comissão de Inovação da OAB Santa Catarina, e aí a convite, né, fiz o convite para a Vanessa, né, para poder contribuir um pouco dos seus conhecimentos, que não são poucos, para a nossa carreira. Vou deixar para a Vanessa se apresentar um pouquinho, contar a carreira, como ela trabalha, enfim. Contigo, Então, vou Vanessa. começar falando que eu quase fui para a área de vocês, viu? Lá na minha vida acadêmica inicial, eu cheguei a cursar direito, fui até ali para a sexta, sétima fase, né? Puxei umas cadeirinhas da sétima, mas Uhum. posso dizer que eu parei pela sexta fase. E na época eu vi que eu não me identificava com a profissão como eu achava, né, na minha, assim, no meu anseio acadêmico, estudantil, que fosse ser. E aí eu acabei, né, parando por ali e migrei para a área da gestão, né? Então depois eu fiz processos gerenciais, porque na época eu já estava com o intuito de assumir funções gerenciais dentro de uma empresa. Então, no fim, eu fui para processos, só que na área de gestão, né? E foi Uhum. uma formação muito bacana, porque me deu uma visão mais abrangente, né? Mais sistêmica de um negócio, de Uhum. uma empresa, e a minha paixão, no final das contas, acabou sendo a gestão, a liderança de equipes, né? E depois, lá, quando eu conquistei Uhum. o meu espaço como gestora, como líder de equipe, eu descobri, fiz outras descobertas. Eu descobri que o meu negócio era extrair o melhor das pessoas e não exatamente gerenciar aquela rotina, né? Então, eu acho muito legal e muito válido compartilhar isso, porque a vida é feita dessas experiências e descobertas, né? E Amadurecimento, e né? até mesmo, né, a gente que, quando já está formado, com uma carreira consolidada, a gente pode empreender novas descobertas. E hoje é muito bacana porque o mundo, né, os negócios, as profissões, elas estão no momento de reinvenção e tem muita oportunidade Sim. por trás disso, né? Então, hoje, né, de 10 anos para cá, esse ano, minha empresa de treinamento e desenvolvimento gerencial, o Instituto Realize, completa 10 anos em outubro, onde, então, nesses 10 anos eu me dedico exclusivamente a empreender através de pessoas, eu digo, porque eu extraio o melhor delas e conduzo essas pessoas a alcançarem aí seus objetivos. E eu gostei muito do teu convite, porque para alcançar objetivos, o principal recurso são as inteligências, em especial a emocional, né? Porque nós somos seres emocionais, não adianta eu me capacitar, né, teoricamente, num monte de vertentes, mas eu não saber gerenciar aquele recurso que é o principal, que são as emoções. Ainda mais diante de um contexto de profundas transformações como que a gente vive agora, né? Eu escolhi esse tema, sugeri esse tema na comissão para fazer, né, realizar essa live, foi nesse cenário, né? O cenário que vivemos hoje da advocacia, em especial, um cenário extremamente saturado, vivemos uma pressão, né, psicológica intensa, uma competição, mais de 1 milhão de advogados no Brasil. E diante desse cenário, né, exigências além das hard skills, né, que é a parte técnica que o advogado tem que ter, se vê muito a exigência de soft skills, né? Que uma delas que fala muito inteligência emocional, né? Para poder lidar na negociação do dia a dia, relacionamento interpessoal, na negociação com magistrado, Sim. servidor, cliente. E por isso a relevância desse tema, que hoje em dia o diferencial do profissional não adianta. O técnico, simplesmente isolado, como era antigamente, o currículo técnico, hoje em dia para conviver, né, para ser um profissional de êxito, hoje ele não é o suficiente. Isso. E é por isso que eu achei muito válido, que eu conheço, né, o teu trabalho, eu fiz uma mentoria contigo durante um ano, né? E a gente sabe que a minha evolução, eu digo que foi escalonou, né? Foi, foi
intensa, Isso. porque tu consegue extrair isso da pessoa, né? Eu digo, do ser humano e disso, né? Como é no meu foco para o profissional. E é isso que eu queria, né? Que tu pudesse contribuir hoje, né? Com o teu conhecimento para os advogados. Uhum. E essa é a minha pergunta que eu pergunto, que, né, que eu te faço hoje, assim, para o profissional do futuro. O que tu acha, assim, a Neto já comentou sobre inteligência emocional, mas, assim, a essência da inteligência para um profissional hoje do futuro, né, do 4.0, da era 5.0, enfim, do que se tanto fala, né? Isso. A gente está na era 4.0, que a gente está lidando com a quarta revolução industrial, né? Então, o marketing é 4.0, as vendas tendem a ser 4.0, enfim, tem um monte de possibilidades se abrindo, né? Não que os 3.0, 1.0, 2.0 caiam em desuso, de forma alguma. Tudo é válido, mas existe uma evolução que a gente precisa trabalhar essa evolução, né? E casar competências, né? As hard e as soft skills, hard, as competências técnicas, as soft, as comportamentais, sendo as soft muito baseadas na inteligência emocional. Mas, assim, quando eu trabalho competências do profissional do futuro, seja qual for a sua formação ou a sua linha de atuação, né? Porque eu atendo desde o pessoal de startup, de tecnologia, médico, advogado, parece de tudo, né? Porque é estratégia de carreira e de reposicionamento de negócios, de vida, então a gente acaba tendo uma variedade bem interessante de profissionais. Mas todos eles, nesse contexto, eu tenho trabalhado algumas competências, né, que eu vou mencionar aqui. Entre elas, visão e capacidade de modelar possibilidades de um futuro próximo. Por que um futuro próximo? Porque hoje as coisas são muito efêmeras, né? A gente agora está sendo confrontado com essa situação do coronavírus e a gente está percebendo que não existe nem certeza sobre um futuro próximo. Muito se fala de um novo normal, mas ele ainda é totalmente intangível, né? Não dá para saber o que vem por aí. A gente supõe, né, as mudanças que vêm por aí, mas não existe nada de certo. E aí, feito isso, de visualizar, ou de pelo menos ter a capacidade de montar cenários, por isso que a gente chama modelar possibilidades de um futuro próximo, né? A gente precisa trabalhar uma segunda competência, que é o quê? Entender de inovação, de tecnologias, de ferramentas ágeis de gestão, de metodologias para aceleração de resultados. Por quê? Porque todos nós dependemos de números, né? Eu até costumo dizer que todos nós somos um pouco vendedores agora, e a gente precisa se municiar de recursos que possibilitem essa abordagem, né? Trazer novos públicos, se achegar a novos perfis. E a gente sabe que a profissão do direito tem as suas limitações em relação à publicidade, né? A oferta do seu trabalho. Pelo código de ética, então tem essa dificuldade de fazer uma captação, que é a palavra que não pode ser dita, né? A captação de clientes, né? Mas é de uma forma, dá para se fazer sim, de uma forma ética, de né? uma forma relacional. E é aí que entra essa inteligência social, que a gente vai falar um pouquinho mais adiante, que faz parte da inteligência emocional, né? Então, essa consciência social, ela gera o quê? Essa aproximação. A gente brinca, estava hoje à tarde, estou dando uma reunião aqui da minha startup, e a gente brinca que o nosso papel na nossa startup é dar match entre um lado e o outro, mais ou menos como o Tinder faz, né? Advogado tem que ter essa afinidade, tem que né? ter essa capacidade de dar o match entre o anseio do cliente e aquilo que você pode oferecer para ele com as suas características. Porque nunca foi tão importante, Pri, vou te chamar de Pri aqui, não precisa chamar de doutora Priscila não, né? Sim. Então, tá bom. Nunca foi tão importante essa coisa do ter uma identidade forte. Por isso que até ali no meu perfil eu estou falando muito de autenticidade, porque as pessoas compram quem você é, não a formação maravilhosa da Priscila. A formação vem respaldar aquilo que você pode entregar para os seus clientes, né? Mas as pessoas vão comprar o quê? A afinidade contigo, essa proximidade, essa capacidade de você olhar para a dor dela ou para o anseio dela e direcionar isso da melhor maneira, né? Então, a outra competência seria sonhar grande e desenvolver uma proposta de valor comum, né, com a tua equipe, porque
Geralmente os profissionais estão inseridos em escritórios, ou tem, mesmo que sejam profissionais autônomos ou mais individuais, eles têm as suas parcerias, porque vai da especialidade. Às vezes eu estou tratando aqui uma demanda de um direito família, mas é um empresário, e aí ele vai se abrir comigo e ele vai me mostrar, me reportar uma outra demanda do contexto empresarial. E às vezes eu não vou atender e nem preciso, né? O importante é que eu seja especialíssimo em algo e que eu tenha braços para conectar com outras demandas. Tá? Então, vem outra competência daí, que é criar e fortalecer conexão entre pessoas. Então, essa conexão não é só com o meu cliente, é com os meus colegas também. Porque justamente buscar braços que atendam com excelência. Já se foi o tempo do generalismo, né? De atender a um pouco tudo. E existe uma gula ainda por parte de alguns profissionais de dizer assim, não, me dá aqui que eu atendo. Né? E isso é um erro. Que quer abraçar, tudo, isso. E aí eu não me torno autoridade em alguma temática que eu poderia ser muito mais valorizado nela. Tá? E aí... E trabalhar em cadeia, né? Isso, exatamente. E aí vem outra competência, fortalecendo, contribuindo com tudo isso que eu falei, que é fortalecer a filosofia focada no sucesso do cliente. Muito se fala isso quando eu trabalho em vendas, marketing, estratégia de negócios, só que agora a gente está falando do direito como um novo contexto de negócios também, onde eu preciso me preocupar com o sucesso daquele cliente. Né? Então, essa inteligência emocional vem do saber reconhecer qual é a necessidade, além das necessidades jurídicas. Porque às vezes eu vou pegar uma solução de sociedade, não sei, né? E eu estou contribuindo no contexto jurídico com aquela solução. Só que às vezes eu tenho pessoas feridas, eu tenho demandas emocionais. E por que não eu encaminhar essas pessoas, de repente, para um terapeuta, para um psicólogo, para um mediador, que faça um trabalho complementar à demanda jurídica? Até complementando essa tua deixa, muito se tem falado da parte de tecnologia no direito, né? Da parte de softwares que produzem as petições, fazem a jurimetria. E aí, qual vai ser o papel do advogado diante de tanta tecnologia, né, do direito? Então, e aí que se traz inteligência emocional, porque daí o advogado ele vai sair um pouco daquele trabalho maçante e vai poder se dedicar ao cliente, né? A traçar estratégias, a tratar melhor o cliente, dar esse feedback. Né? Muitas vezes o advogado hoje não tem tempo de dar um retorno para o cliente como deveria, porque realmente a demanda é exaustiva. Então, esse de sucesso do cliente também na advocacia tem que ser levado em consideração diante da tecnologia. Que ela está vindo não para prejudicar o advogado, né? Não vai tirar o advogado tal do Watson lá, né? Da inteligência artificial. Não, ele vai ajudar o advogado a conseguir lidar melhor com o dia a dia e tratar o cliente de uma forma mais humana. Exatamente. Né? Que é o que eu sempre gosto de levar esse lado mais humanizado da advocacia. Ser menos agressivo, tentar ser um pouco mais humano e tratar aquele cliente de uma forma mais holística, né? De uma forma global. Isso. E tentar resolver a solução. Hoje, o que acontece, mesmo aquelas profissões que levam o profissional a um distanciamento emocional, né, pelo exercício da profissão, por exemplo, a medicina, poxa, o médico ele lida ali com situações complexas todos os dias, de vida e morte, né, de saúde e doença, é natural que ele se proteja emocionalmente. Eu acredito que com o advogado aconteça muito isso também. Só que daí a gente não pode virar um robô. E esse é o diferencial dessa era. Os robôs estão chegando, mas eu não posso ser um deles. E é isso que vai fazer com que eu não seja substituído por um robô, por uma inteligência artificial. Certo? Até a Cláudia está falando aqui, o acolhimento na profissão faz toda a diferença, né? A Renata falou aqui sobre o direito colaborativo, a advocacia colaborativa. É isso. Está em alta, né? É uma forma de resolução de conflito hoje que não se imaginava como ele tem êxito, né? Principalmente em vara de família, um exemplo, né? De como tu pode utilizar essas ferramentas que vão colaborar com o direito
resolver um cenário que muitas vezes, né, não tinha fim. Exatamente. Né? E tudo usar uma inteligência, ferramentas, né, que tu consegue solucionar de uma forma mais menos desgastante, Menos né? desgastante. E assim, a gente tem que pensar, você falou muito bem ali, hoje o advogado ele tem que ter o tempo e a disciplina para dar o devido retorno e o feedback para os seus clientes, né? E também para a sua equipe, quando ele tem uma equipe. Então, hoje, imagina com toda a pressão da demanda, do dia a dia e né, dos ônus da profissão em si, é preciso essa inteligência para saber a hora de parar, separar o tempo na agenda para cada coisa, né? E é possível, né? E só que exige muito mais disciplina e muito mais autodomínio, né? E esse domínio próprio, ele vem dessa inteligência emocional, né? Não é só técnica. Até comentando em técnica, tu poderia se dar alguma sugestão ou quais são as ferramentas que tu utiliza nas tuas consultorias para o advogado poder utilizar no seu, né, acrescentar na sua rotina, no seu dia a dia, essas técnicas da inteligência emocional, né? Enfim, no geral, no todo, né? Isso. Na comunicação com o cliente, na inter-relação com magistrados, servidores, ou de repente o advogado trabalha numa corporação jurídica, numa grande jurídica de uma grande empresa. Enfim, tem alguma uma ferramenta ou técnica, ensino, né, no geral, que tu poderia passar para a Olha, gente? eu digo que tem uma ferramenta que todo mundo tem no celular, né? Que é o Google Calendar. Já começa por aí. A gente Sim. precisa sair do mundinho do papel. Eu uso muito papel, né? A gente até brinca, eu uso os notebooks, são os blocos de nota mesmo. Eu adoro anotar. Isso para mim é um exercício cognitivo que faz eu me concentrar, eu organizar minhas demandas. Mas depois de organizadas essas demandas, eu preciso classificar a importância dessas demandas e colocar no meu Google Calendário, no meu gestor né, de agenda ali. Então, seja o calendário, ou seja um Uhum. ERP, seja um aplicativo que você utilize para a sua gestão de tempo, é importante ter esse recurso, né? Porque não dá mais para listar no dia a dia tudo que eu tenho que fazer e depois pensar, não dei conta. Não, isso tem que caber em algum lugar da nossa semana, né? E quando a gente lista tudo que tem que fazer, geralmente vem aquela ansiedade, né? E diz assim, meu Deus, Isso. como eu vou fazer? Isso aqui sou eu que tenho que fazer, eu não posso delegar. Às vezes até a gente, né, peca por aí, porque algumas coisas mais simples a gente poderia delegar. Agora, o que eu não posso Isso. delegar é a minha relação com o meu cliente. Informações Uhum. simples, eu posso ter um assistente que forneça, mas um posicionamento sobre o andamento de um processo, de uma negociação, é importante que não se espere o cliente entrar em contato. É importante que se tenha essa Sim. sensibilidade de posicionar o teu cliente, mesmo que não tenha nenhum andamento na demanda dele, e eu diga assim, ó, É uma questão. oi, fulano, olha só, estou te dando um retorno. Hoje a gente tem WhatsApp, né, gente? Não precisa nem ligar, o cara só ouvindo a tua voz já tranquiliza. Porque não fica aquela coisa. Eu já vi muito cliente meu de mentoria, eu estou muito inserida no Uhum. contexto empresa, né? Então, a empresa utiliza muito aí os Uhum. recursos jurídicos e eu sempre vejo as reclamações, e é muito recorrente de, pô, eu ligo para o meu advogado e ele não me retorna, ou parece que está escondendo algo de mim, e não é. Às vezes só o E profissional não é. está só sobrecarregado, mas ele precisa aprender a diluir aquela demanda e dar os posicionamentos. 2 minutinhos ali, uma mensagem, já vai fazer toda a diferença. E hoje tem pode utilizar para administrar, fazer a gestão do escritório, né? Isso. Hoje existem várias Tem inúmeros ferramentas, né, softwares. sim, que tu consegue fazer e isso tu administra melhor o teu tempo. Para conseguir focar no teu cliente, né? Isso. Até a Claudinha, né, botou ali antes na questão na pandemia o que se evidenciou, né? Todo mundo trabalhando home office é aquele profissional que consegue ter esse tipo de atendimento com o seu cliente, né? É. De ter essa inteligência emocional hoje para lidar com essa crise, né, que a gente vive, não saber o futuro, como é que vai ser o mercado daqui para frente, quais vai ser as outras novas crises, né? Então, ficou muito evidente essa carência que muitos têm, né? Exatamente. Então,
a pessoalidade é a solução para muitas das questões, né? Para diluir esses desconfortos entre cliente e advogado, né? E não passar uma mensagem errada do teu profissionalismo. Isso. E hoje, esse profissionalismo e essa advocacia humanizada é o que vai diferenciar a gente dos processos automatizados. Então, mais do que nunca, a gente... Sim, é uma... Eu posso ter, por exemplo, na época que eu vendia software, eu já vendi software jurídico, né, para escritório de advocacia. Então, eu sei que tem os recursos, você faz lá o push do sistema lá do acompanhamento processual e você pode disparar até uma mensagem automática do andamento do processo para o teu cliente, no e-mail cadastrado dele. Só que, poxa, será que é só isso que ele quer? Uma resposta automática? Não, é isso. Ele quer né, que sejamos mais humanos, né? Até a Claudinha botou aqui. Tentar a gente ser mais ser humano, né? Porque ultimamente não conseguimos, robotizamos, né? E agora a gente, na era, essas eras 4.0, enfim, que estão surgindo, estão pedindo para a gente voltar, né? A voltar com um olhar mais humano. Realmente é isso, acolher. Muitas vezes o cliente ele não quer nenhuma solução, ele quer ser acolhido, ser ouvido, que aquilo, eu vejo assim, em vara de família, a demanda é muito desgastante psicologicamente, então muitas vezes ele só quer ouvir algo do advogado que acolha, né? Que conforte. Que calma, que conforte isso. Então, é isso que eu digo que vai se destacar nesse mercado, já está se destacando, né? Competitivo, é esse advogado que tem esse olhar diferenciado, né? Que ele vai se sobressair diante de naquela, né, mar de advogados, né, mais robotizados, é aquele que consegue acolher, né, o cliente. Então, você vê, ali quando eu falei das competências, né, que eu trabalho com os meus clientes em termos de liderança, e que cabe para todas as profissões, tá ali a questão da gestão ágil, né, e das ferramentas de gestão. Então, eu preciso equilibrar essas ferramentas com a minha gestão emocional. Então, é aí que mora a excelência de um profissional na era 4.0. É eu ter os recursos, mas eu saber onde entra o ser humano e quando que eu tenho que dar uma devolutiva para ele. Tá? E é isso que rege hoje o sucesso dos profissionais. Porque profissional, você abre lá o site da OAB, você tem 1 milhão de advogados lá para escolher. Né? Você fala com os seus amigos, eu preciso de um advogado para tal demanda, um vai te recomendar um, outro vai te recomendar outro. O que vai pesar mais para você? A recomendação que diga assim, olha, esse cara cuida de mim, você pode ir nele porque você vai estar muito bem assessorada. É que nem a Patrícia colocou que muitas vezes a carência do cliente não é nem jurídica, né? Em si, ela tem uma outra carência, né? E eu digo que é essa sensibilidade que vai sobressair, né? Isso aí. Sermos advogados mais sensíveis nesse mercado. Ele é agressivo, ele é competitivo, como tu falou, né? A pandemia só intensificou esse turbilhão que ocorre tudo da noite para o dia, muito rápido. Então, como não perder a essência, né? Essa questão, é não perder essa essência de humanidade. E olha só, você está falando de essência, a gente já entra em outra inteligência aí, que é a espiritual, que eu não vou desdobrar aqui, porque não é o intuito, mas tudo que a gente fala de essência, até a própria autenticidade, mora em outra classificação de inteligência, que é a espiritual, que é constatada cientificamente, que atua ali numa área mais, né, entre o sistema límbico e o cognitivo ali. Então, a gente tem uma comunicação cerebral à parte para essa questão da essência, as questões essenciais. Então, é muito importante que a gente saiba que a gente lida com seres complexos, que não trabalham só com razão e emoção, que trabalham com significado. E eu, enquanto profissional 4.0, preciso gerar significância para esse indivíduo que está do outro lado. Não é mais uma briga entre razão e emoção, tem outros elementos. Não é à toa que as relações complexas. Isso, o próprio Kotler trouxe lá no Marketing 3.0, depois ele já lançou o 4.0, ele falou do marketing holístico, que vem da essência dessas questões fundamentais. Então, a gente precisa transcender esse olhar técnico, né, essas formalidades, sem pecar contra elas, porque tem momentos
tem que haver as formalidades, mas eu preciso olhar o indivíduo do outro lado. Uma coisa que eu vejo bastante, que eu me animo e incentivo a estudar, é escritórios de advocacia utilizando essas técnicas de venda, usando design thinking, enfim, empatia, né, utilizar a empatia da dor, como solucionar o problema do meu cliente, né, de que forma focar no meu cliente. Então, são técnicas que utilizam, que são muito válidas para a gestão do escritório de advocacia, que é, teoricamente, novo, né? Muitos ainda não utilizam. E como é legal tu poder fazer a empatia da dor do cliente, traçar uma estratégia específica para aquele cliente, e o cliente se sente acolhido, porque tu foi lá na dor dele e conseguiu propor algo, né, específico, individualizado, não é aquela ação em massa, né? Então, são técnicas hoje, ferramentas que contribuem, né? Exatamente. Então, essas ferramentas de gestão ágil, né, design thinking, o mapa de empatia, né, o próprio, Isso. quando eu atendo uma empresa, olhar um business canvas daquele cliente para entender a estratégia do negócio, para fazer a melhor, né, o melhor direcionamento possível. Então, por isso que um profissional hoje precisa estar muito atualizado e vivendo nesse contexto, nessa realidade. E aí acontece a colaboração. Por quê? Porque eu começo a trabalhar com especificidade, né? E nas minhas áreas de especialidade, atendo de maneira específica os meus clientes e agrego parceiros que venham a somar e todos ganhem com isso, né? Um indica o outro, Isso. enfim, existe né, uma forma de remunerar isso de maneira legal, de maneira ética, e eu não preciso mais competir. Quando é que começa a competitividade? Quando todo mundo faz tudo da mesma forma, para todos. Aí precisa ser Isso. competitivo. Tá? Isso, e nosso mercado da advocacia, ela tem uma competição agressiva, né? Enfim, porque o mercado ele tem muito advogado. Então, a gente vê que quando tu consegue trabalhar de uma forma em cadeia, né? Indicar para um colega, fazer parcerias, isso agrega para toda uma cadeia de Lógico. networking. Isso é fundamental hoje Eu em brinco, dia, né? para Eu digo que eu tenho sobrevivência, né? concorrentes maravilhosos que me vendem muito bem, né? Semana passada eu estava caminhando com a Isso. minha filha aqui, voltando ali da manicure, aqui pertinho, e aí uma concorrente me mandou, concorrente, ela vende treinamento de liderança, desenvolvimento humano, e ela, Vá, eu lembrei de ti quando eu estava com um cliente ontem, ele precisa de uma reestruturação comercial lá, e como tem que fazer mapeamento dos processos, bolar a estratégia do zero, eu te indiquei. Ela dá curso de vendas e de liderança. Ela poderia Uhum. ter crescido o olho e dito, não, eu vou abraçar. Não, ela indicou uma pessoa que ela sabe que Abraço. pode ir um pouco mais a fundo e que vai respeitar o vínculo dela com o cliente dela. Né? Então, por isso que eu digo, não Isso. tem mais concorrência quando você aprende a somar. Essa questão que tu comentou agora me veio à cabeça, os novos advogados, né? Eu me venho dessa classe da nova, né, geração de advogados, e é difícil de entrar nesse mercado que muitas vezes já tem grandes escritórios, pessoas com nomes, e é difícil tu fazer ainda o teu nome no mercado tão competitivo, né? E aí acaba gerando um desgaste, um desânimo, né? A gente vê que os preços hoje não são mais agradáveis possíveis, então tu acaba criando essa angústia, mas assim, é essa forma que eu vejo de utilizar a inteligência emocional para conseguir, de alguma forma, né, diante dessa dificuldade que um novo advogado tem, de sobressair, de não desistir, né, de tentar agregar algum valor, e porque é competitivo e é É difícil, competitivo, mas dificílimo olha mesmo. só, os escritórios tradicionais, eles precisam do sangue novo também. Porque eles precisam de quem está lá fora buscando essa inovação para trazer a inovação e agregar valor para eles. E aí também entra a técnica de venda. De eu saber bater na porta de um escritório tradicional e dizer assim, oi, tudo bem? Eu sou a Vanessa, eu sei muito, né? Tô aí no mundo no ecossistema das startups, estou aprendendo aí com eles, eu sei usar ferramentas ágeis de gestão e eu posso agregar isso no escritório de vocês. Vocês estariam dispostos a abrir um Porque espaço para mim? questiono, que muitas vezes questionam a tua experiência, né? Qual é a tua experiência? E muitas vezes um novo advogado não tem essa experiência que eles exigiam, né?
enfim, mas tu tem que nem essa vontade de aprender, né? De estar envolvida no meio de tecnologia, de estar, né, sempre disponível, de repente, a modernizar esse escritório, né? Ó, o Dr. Tiago Schultz, até deixa eu saudar ele aqui, meu parceiro aí no mundo dos negócios. A advocacia é um dos mercados mais, opa, eu escapei, com mais oportunidades na minha Mais um pouquinho. visão, inclusive considerada entre as profissões do futuro. Perfeito. Então, assim, ó, a gente tem que perder aquela coisa, você falou uma coisa agora que eu quero até fazer um parênteses, que é, eu não tenho a experiência. Cara, você tem outras experiências e outras skills que vão somar com a experiência daquele escritório tradicional. Então, a gente tem que... Eu digo que o brasileiro tem uma síndrome de vira-lata, né? A gente olha mais para o que não tem do que para o que tem, né? E enquanto outras nações, outras culturas que têm esse olhar para o novo, para o que eu posso agregar, eles não têm medo de chegar e se apresentar, né? E dizer, olha, eu tenho isso para agregar, te interessa? O direito do outro lado é dizer se interessa ou não interessa, mas eu não preciso parar por ali, eu posso bater na porta de N outros profissionais já estabelecidos e até que eu ache um que se interessa e que eu possa agregar valor. Então, a E ideia é dessa essa, não oportunidade. desanimem, né? Quem é novo aí ou quem fez transição de área de atuação, enfim, que acaba sendo novo também nisso, você tem que focar no que você pode agregar. E é assim que vê para os dois lados, né? Então, a gente chama de manager up e o down, né? O down é quando eu Não. gerencio, de repente, até os meus clientes, se for no contexto do direito, e o up é os meus concorrentes mais bem posicionados ou experientes, mas eu tenho que saber lidar com essas duas pontas e me introduzir nesse contexto, tá? Oportunidade tem para todos. A gente tem que saber o que é isso? A Vanessa é do dia, agora está na escuridão. É Oliveira, eu estou aqui só no holofote, que está tudo escuro aqui dentro mesmo. Só no holofote. A tua paisagem é um pouco bonita, né? Eles ficam aqui cobiçando minha paisagem, que eu faço live na sacada ali, aí eles ficam animados com a minha paisagem. Mas a gente tem que atuar de dia e de noite, não tem essa não. Então, aí, quando você me convidou, você falou assim para mim, fala um pouco de quais são as competências, né? O que é a inteligência emocional? Porque muito se fala da inteligência emocional, mas pouco se qualifica isso, então fica difícil trazer para o seu contexto, né? Então, a inteligência Isso. emocional, ela foi consolidada pelo Daniel Goleman, né? Apesar de já ser abordada por outros cientistas, mas ele disseminou, ele consolidou muito bem o conceito, e ele fala de competências intrapessoais e interpessoais, ou transpessoais, né? Outros autores falam. Mas o Goleman chama de interpessoais. O quê? Intrapessoal é eu saber reconhecer e gerenciar as minhas emoções. Então, essa insegurança de se achar menor do que alguém que está estabelecido no mercado é uma questão de inteligência intrapessoal, tá? Porque eu preciso olhar para mim e diluir aqueles sentimentos que nem sempre são reais, de que talvez eu não seja tão bom, e saber se apresentar de uma forma gregária, se vender bem, né? Então, isso exige coragem, isso exige aceitar que eu tenho pontos vulneráveis, mas eu tenho onde agregar. E é ali que eu vou fortalecer a minha oferta, é ali que a minha proposta de valor mora. Tá? E aí, o interpessoal é o quê? É em relação ao outro. Então, se eu chego num escritório grande e me ofereço para somar, seja de uma maneira mais autônoma ou fazendo parte da equipe, né? Me vendendo para me inserir na equipe, eu vou dizer o quê? Eu vou dizer, olha, eu tenho para agregar isso, 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 e eu percebo que o teu escritório ou que a tua atuação pode ter determinados gaps ou que o que eu ofereço vai agregar muito para o que você faz. Então, eu estou olhando para o outro, claro, eu tenho que fazer isso com uma certa sensibilidade para não diminuir ninguém, né? E aí é que mora a inteligência emocional, de uma forma que eu me apresente de uma maneira gregária e não diminuindo o outro. Tá? Então, é muito importante. Isso caminha meio que junto, não dá para separar a interpessoalidade de intrapessoalidade, né? É um conjunto. Isso. Então, é muito importante que a gente saiba conduzir essas conversas, e isso serve também lá quando eu vou me apresentar para o magistrado, né?
Eu trabalhei já com recuperação judicial, né? Eu te contei essa novidade essa semana, E né? contou Se for bem, descrever meu currículo, as pessoas não acreditam em tudo que eu já fiz, né? Mas eu isso já fez. fiz um bocado de coisa. Então, lá em São Paulo, quando eu morei em São Paulo, eu trabalhei durante um tempo, foi pouco tempo, acho que foi 4, 5 meses, mas eu aprendi bastante, né, nesse mundo, porque depois acabei voltando para a tecnologia, né? Que é a minha cachaçinha. Então, Sim. todo mundo tem sua cachaçinha, a minha é a tecnologia, já que eu não bebo, né? Eu sou high-tech. E aí, lá eu aprendi muito. Qual que era o meu trabalho? Eu era o comercial do escritório de recuperação judicial. Saía um edital lá, publicavam lá que abriu uma recuperação judicial. Hoje a gente sabia que uma empresa estava para abrir recuperação, a gente ia acompanhando as notícias, né? E a gente tinha lá os nossos stakeholders que nos informavam sobre as Sim. coisas, né? Eu ia lá, já me Uhum. apresentava para o magistrado. Agora você imagina, chegar eu, Zé Ninguém, bater na porta do magistrado lá de. Como eu fui lá para Sinop, lá no. cheio de usina de cana-de-açúcar, até uma usina que estava fazendo o pedido de recuperação, e fui lá me apresentar. Uhum. Às vezes, esse magistrado me recebia e eu pedia, doutor, ó, excelência, uns 5 minutinhos, é coisa rápida, se o senhor se interessar em ouvir mais, o senhor me dá mais uns minutos, mas a princípio, né, então eu chegava toda respeitosa, até o dia que eu cheguei, Sim. bati na porta do magistrado, eu dei um passo para dentro, ele olhou para mim e disse assim, ó, pare imediatamente, não vou lhe dar voz de prisão. Eu congelei, assim. Então, imagina, se eu não tivesse uma baita inteligência emocional para lidar com isso, é capaz de eu cair no choro na frente do magistrado e nunca mais querer fazer isso, entende? Então, Sim. olha como a inteligência emocional, ela precisa, né? A gente só está num nível de consciência muito bacana para lidar com tudo que pode acontecer, né, de inusitado no dia a dia da atuação de um profissional, né? E tentar focar, né, que em meados à crise, meio à crise, a gente consegue expandir para um outro lado, né? Exatamente. É o que a gente tem visto nessa situação de pandemia, não olhar só para o problema, mas tentar achar algumas soluções e se reinventar diante de uma crise, né, da Exatamente. profissão, outras possibilidades que podem surgir, que estão surgindo, e aproveitar esse momento, né? Essa inteligência emocional que eu vejo que falta também, né? Isso aí. Então, assim, como é que o advogado, o jurista que seja, né? Como é que ele pode usar esses que a gente chama dos domínios da inteligência emocional em forma de competências, né? Bom, ele tem ali, a gente tem 4 vertentes que a gente separa, né? Um é a autoconsciência, o outro é o autogerenciamento, né? Olha só, auto. Depois vem os outros, né? Primeiro, olhar para si. Primeiro eu. Primeiro eu, porque Uhum. se eu não tiver, o que é autoconsciência? É a noção das suas emoções, certo? Então eu preciso buscar isso de alguma maneira, ou via terapia, ou via processos de autodesenvolvimento. Eu não posso ficar só nas hard skills. Não posso me preocupar só com a quantidade Sim. de diplomas de especialização jurídica que eu tenho na minha parede. Eu preciso equilibrar eles com esse conhecimento do eu, né? Aí depois vem o autogerenciamento, que é o autocontrole emocional. Conhecendo um pouco de quem eu Uhum. sou, das minhas vulnerabilidades, né, das minhas necessidades emocionais, eu preciso aprender a criar estímulos para que isso seja equilibrado dentro de mim. Tá? Uhum. E depois vem a adaptabilidade, né? A capacidade de atingir objetivos, porque isso também é desafiador, isso mexe com as emoções. Se não souber administrar, gera uma ansiedade sem fim, Exatamente. né? Aí vem o coraçãozinho, né? Toc, 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 e te impede de fazer a Sim. gestão das tuas atribuições no dia a dia. Então, no começo dessa Uhum. pandemia, eu me vi em vários momentos ansiosa. E olha, eu sou treinada pra caramba. Mas tem situações Uhum. que a tua humanidade transcende o teu preparo. Só que o preparo Não tem te como. faz puxar a cordinha e dizer assim, opa, o que você está fazendo, Vanessa? Não, olha só, para, mapeia, analisa de novo, fala com pessoas que entendem um pouco esse contexto naquelas, né, no lado financeiro, no lado estratégico, enfim,
para, com base em informações, não ficar preso no que você sente, mas sim nas informações guiando o que você sente, tá? O que a Isso. gente sente não é a realidade, é parte dela, é só a minha percepção sobre essa realidade. Então é importante esse gerenciamento emocional, né? Aí depois vem a consciência social, que está ali na interpessoalidade, né? Que é o quê? A empatia. Agora, eu faço uma provocação, que muito se fala de empatia, que eu tenho que me colocar no lugar do outro. Mas quando eu não consigo me colocar no meu lugar, comigo mesmo, como é que eu vou me colocar no lugar do outro? Sim. Difícil, né? Então, o Não consegue nem se. autoconhecimento. Exatamente, você não consegue nem reconhecer as suas fragilidades. E ó, fragilidade não é fraqueza, tá? Vulnerabilidade não é fraqueza. São necessidades que eu preciso entendê-las e supri-las ou minimizá-las de alguma maneira, tá? Tem, né, bastante bibliografia recente sobre isso, embasamento científico, tem aquele A Coragem de Ser Imperfeito, que é best-seller aí da Brené Brown, Isso. ela tem a Arte da Imperfeição, que é fantástico, precede a esse que eu falei agora, e vale esse tipo de leitura. Aí tem gente que vai dizer, isso aí é autoajuda. Não, cara, isso aí é autogerenciamento. Se você ainda acha que é autoajuda, é sinal de que realmente você precisa desse tipo de leitura. Precisa. É, tá? Então, ó, gerenciamento de relações, por último, né? Nesses 4 pilares que eu falei, que é o quê? A capacidade de influência, né? A capacidade também de exercer o papel de mentor, porque o advogado é uma espécie de mentor. A liderança, né? Para sua equipe, para gerir uma Não, equipe, com o né? seu cliente. Ele orienta esse Também. cliente, ele direciona esse cliente, ele tem que saber tocar nos pontos, né, que movem esse cliente para que ele também entregue corretamente para ele o que ele precisa para a própria ação, para a demanda jurídica, enfim. Então, ele tem que lidar com esse gerenciamento emocional de uma maneira muito eficaz, certo? Para extrair do outro E melhor. existe hoje técnicas, enfim, não sei se tu aborda essa parte, na hora de vai fazer uma negociação, né? A parte de negociação, muitas vezes com advogados ou com empresas, tu tem que utilizar essas técnicas de né, de autogerenciamento, de inteligência, para poder utilizar a teu favor, para favorecer essa negociação, ter um êxito, né, na negociação, tanto em juízo, ou como um cliente, ou com o advogado outra parte. Então, tentar usar Olha, dessa inteligência, a né? técnica que a gente sempre recomenda é o quê? É a arte de fazer perguntas. Eu costumo, quando eu Uhum. trabalho tanto líderes quanto empreendedores, eu falo assim para eles: a gente tem não é uma falha, mas um vício porque a gente foi ensinado, opa, eu me capacitei, então tenho que dar respostas. Só que o grande Isso. H da questão, né, ele está na arte de fazer perguntas. Então, se eu faço boas perguntas para aquele indivíduo, por exemplo, às vezes estou com um cliente descontrolado na minha frente, né? O que eu vou Uhum. fazer? Primeiro eu escuto ele um pouco, depois eu digo para ele, calma, deixa eu te perguntar umas coisas, para a gente organizar isso e eu poder te ajudar. Aí eu começo a fazer Isso. perguntas, porque daí eu guio ele, eu tiro ele da prisão emocional e guio ele para os elementos que eu preciso extrair para fazer a coisa acontecer, né? A mesma coisa com aquele juiz lá que quase me deu voz de prisão, o que eu fiz? Eu dei um passo atrás, Uhum. tá? Isso faz o quê? Uns 15 anos. Eu dei um passo atrás e disse para ele, o senhor me perdoa, não era a minha intenção invadir o seu espaço, mas eu posso lhe fazer algumas perguntas e eu me retiro imediatamente? Aí Uhum. ele olhou para mim assim, bem bravo ainda, né? E disse, pergunte. Aí eu fiz 3 perguntas para ele, ele entendeu por que eu estava ali, eu não tentei me explicar. Pelas perguntas ele entendeu que eu estava ali, parece que eu estou me vendo. A Cláudia também já passou uns apertos desses, eu acho, Cláudia. A gente passa, tem que estar preparado. E aí Né? aí ele me direcionou, eu falei para ele, muito obrigada pela sua atenção, era só o que eu precisava saber. Quer dizer, ele me disse onde buscar a informação. E era só o que eu queria, E tu, entende? e tu conseguiu te posicionar,
Eu né? consegui me posicionar, claro, né? Eu saí dali suando frio, né? Eu pensei, meu Deus, mais um pouco eu ia presa. Eu liguei até pro escritório lá, falei pro meu diretor lá, doutor Cláudio, doutor Cláudio Montoro, que é autoridade no assunto aí, né? Doutor Cláudio, quase fui presa agora. Se eu for presa aqui, o senhor manda me soltar, viu? Ele riu pra caramba comigo. Mas ele, por que que eu ia nessas empreitadas, né? Porque eles sabiam que eu era descolada. Uhum. Tinha que ter. Eu brincava com eles que eu não usava mais base, né? Que eu usava gimo silicone para ir visitar os, É, os magistrados, né? Enfim, porque a gente tem que ver que assim, em algumas posições existe muito ego também. Né? E eu não tem. posso me deixar diminuir por aquele ego. Eu tenho que estar ali como profissional e, é claro, respeitar a posição do outro, né? Me Sim, posicionar com diligência, com cautela, né? Mas sim. dançar conforme a música. Primeiro eu entro na dança, não adianta eu chegar ditando o passo. Primeiro eu entro na dança, depois eu pergunto se eu posso mudar a música. Ah, Isso. E até né, o José ali, ele comentou, né? Muitas vezes a gente também se relaciona à advocacia muito com servidores do judiciário, né? Um assessor daquele gabinete, né? Para poder chegar até o assessor, às vezes é um pouco mais difícil, para poder chegar ao juiz tem outro passo. Então, é toda uma comunicação, né? Tem que fazer é. essa abertura, ter essa inteligência para poder criar o seu respeito e fazer, né? Como é que eu posso dizer? Criar um caminho que tu vai agregando, né? Isso, ó, a Cláudia está falando aqui, né? Eu acho que existe um segredo, a humildade, ela disse. E é isso aí, é. Então, assim, se eu lido com posições de ego, né? Por exemplo, alguns funcionários públicos que sabem que eles detêm ali a informação, o processo, o caminho, eles sabem o caminho das pedras, né? Então, eu tenho que ser humilde e chegar lá dizendo, olha, se você não me ajudar, eu não vou conseguir fazer o meu trabalho, né? Então, eu queria muito poder contar, eu sei que Isso. você é a pessoa que move as coisas aqui, eu queria poder contar com você. Eu posso contar com você? Cara, isso é uma pergunta. E o advogado, né? É, Faz muito de, né? Ir nos gabinetes e pedir um minuto de atenção para poder explicar a questão daquele cliente, isso, ter humildade, sentar, ficar isso. esperando. Muitas vezes o juiz te deixa sentado algumas horas até te atender. Então faz parte da nossa profissão esse trabalho de ter humildade, de ir atrás, tentar resolver aquela demanda, né? Existe a parte da humildade, existe uma técnica que eu ensino para os meus clientes, né? Que é a arte de fingir demência. Tem hora que a pessoa pegou pesado ali com você e você faz aquela cara assim de, né? E E volta para a faz pergunta anterior, assim, como se nada tivesse acontecido. Então, o autocontrole, né? por quê? Porque se eu ficar com raivinha, né, e o meu ego entrando em ação, e o ego nunca leva a gente por um bom caminho, né? É, A gente precisa ter essa habilidade de dar a volta ali, né? Fingir aquela demência, faz aquela cara de paisagem e diz para a pessoa: você não pode me atender agora, daqui se eu esperar 15 minutos, você me orienta sobre isso? Olha só que legal. Não, mas às vezes a gente chega ali, a gente quer isso. ser atendido na hora, a gente quer a resposta imediata e às vezes eu não peguei a pessoa no bom momento. Às vezes é hora de dizer para ela, escuta, você já tomou café? Vamos tomar um café ali no corredor enquanto isso você vai me orientando? Então, aquelas E saídas inteligentes que eu só uma já pessoa emocionalmente inteligente observei faz. isso, eu já observei, não foi uma, não foram duas. Em audiências, né, haver briga, discussões entre os advogados das partes, sabe? De cada um querer levantar, né, sustentar a sua tese, e aí os clientes ficam ali numa situação tão ruim e acaba que gera um desconforto. Então, nesse nada mais que uma inteligência emocional para fazer outra forma de negociar, né? É Porque, isso pô, aí. o teu advogado está te representando, ele está ali, né, de uma forma tão agressiva que acaba que pode até estragar o Exatamente. êxito da tua ação, né? Levar para um outro caminho por não ter esse controle na hora, né, da provocação. Tu vê muito disso, provocações e audiências, né, entre os advogados das partes. Então, é complicado realmente. Hoje, o advogado, ele tem uma profissão bem É estressante. estresse. Desgasta realmente. E às vezes, tu te leva a pensar, nossa, como eu vou conseguir, né, mais um dia desgastante
recuperar isso e saber lidar, né, com a advocacia. Eu já tô rindo aqui porque tem uma já dizendo aqui, troca de advogado, seu advogado tem que cuidar de você. É isso aí. É, é bem isso. Vocês não arrumem encrenca pro meu lado aí, não vão dizer que foi a Vanessa que falou, hein? Por favor. E em provocações, muitas vezes, né, em peças, tu lê provocações, palavras, né, pejorativas. Então, tudo uma forma de tu não entrar no mesmo Não jogo, ter a tua entrar. inteligência, Exatamente. né, de ler de uma forma diferenciada, né? O teu cliente quer isso de ti, tu, né, que tu atenda de uma forma diferente. E é isso aí, ó. O José está falando aqui, minha função é respeitar o advogado e dar atenção ao caso. É isso. A gente tem que olhar a demanda, né, jurídica, o caso, é de muita responsabilidade, seja qual for o papel do jurista, né, como advogado, promotor ou juiz, enfim. São vidas envolvidas. Então, a gente segue, né, nesse caso, a normativa jurídica, a jurisprudência, lei e tudo mais. Só que aí eu tenho tem que ter a sensibilidade de comunicar a essas pessoas envolvidas quais são os caminhos que eu tenho que adotar de acordo com essa normativa. Então, vai da sensibilidade do profissional, ele pode, eu digo que a gente pode até xingar o outro sem xingar, né? Desde que a gente saiba usar as palavras corretas. E, tipo, a gente não precisa ofender ninguém. Se existe um ambiente hostil, por exemplo, dois advogados, né, se confrontando, um deles precisa ser emocionalmente inteligente para dizer assim, doutor, eu não quero lhe desautorizar, eu estou apenas tentando mostrar para o senhor que o caminho mais adequado é tal, 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 tal. Então, isso está em técnica de oratória, de comunicação, né? Quando existe ambiente ruidoso, eu baixo meu tom, porque o tom baixo se destaca no ambiente ruidoso. Então, por isso é que eu falo que a gente precisa estar preparado. São inúmeras técnicas que eu tenho que buscar, não é só a minha formação jurídica. Sim, é bem isso. É esse de respeito, né? É um respeito que acaba prevalecendo. Isso, e esse respeito mora na inteligência emocional. Porque é aquela história, eu não preciso admirar o meu oponente. Mas eu tenho que saber que talvez ele seja meu oponente ali naquela situação, porque talvez na forma como eu trate ele, ele possa até virar o meu parceiro de negócios fora dali, entendeu? Às vezes perder para alguém, mas perder com hombridade, perder admirando o outro, pode gerar até aproximações no futuro. A gente precisa entender nisso, que a gente está num mundo holístico, onde todos somos parte de um quebra-cabeça, estamos todos conectados, né? E não digo que no mesmo barco, mas no mesmo oceano a gente está. Então, a gente precisa entender que, né, a roda gira. Então, é importante que a gente saiba se controlar, se conhecer, né, para depois se controlar, e entender que a gente está lidando, acima de tudo, com gente, e não com demandas. É isso que eu falo. Nós não somos médicos da saúde, mas também lidamos com vidas, né? O tempo todo. As vidas do cliente. Se ele tem uma situação de sucessão, uma parte familiar, então está lidando com vida. Então, não esquecer, não é diferente da parte da medicina. A gente está lidando da mesma forma com uma vida de uma forma diferente. Exatamente. Então, dá esse olhar mais assistencial, mais humano, né? E com certeza isso vai fazer diferença. E a gente vê ainda que a advocacia ainda tem muito resquício daquela advocacia muito formal, muito técnica, que ainda exige dos advogados uma postura ainda muito arcaica, né? Digamos assim. Mas isso tem mudando bastante. Não, né? e assim, não é tendência, é necessidade de readequação. Já foi tendência. Agora, ou você se readequa e vira gente, é mais humildezinho, né? E aprende a se comunicar consigo e com os outros. Porque eu digo que ninguém é desagradável ou arrogante ou prepotente porque quer. É porque, primeiro de tudo, não sabe lidar consigo mesmo. E se não sabe lidar consigo mesmo, o que ele vai fazer? Ele vai projetar essa fraqueza, vamos dizer assim, no outro. Né? Então, eu preciso me exaltar para garantir que eu sou tão bom. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. A gente tem mais 6 minutinhos finais aqui. Nós conseguimos falar todas as
perguntas que, né, a gente discutiu e mais um pouco. Tu tem alguma coisa que tu gostaria de deixar aqui no final, assim, não sei se uma mensagem, uma dica ou um chamado para mim, né, que sou advogada, e para os meus colegas que também estão assistindo essa live, que eu tenho certeza que nem eu comentei hoje, se uma sementinha plantar em cada colega, já valeu a live de hoje, Exatamente. né? Para repensar nas técnicas pessoais, de gestão, enfim, já valeu, né? Valeu. E assim, a mensagem, acho que a mensagem final é a gente entender que o momento é de readequação, de reinvenção. E é para todos. E isso é o mais legal. Então, assim, não é mais uma exigência ou mais uma carga para o advogado ou para o profissional do direito. Né? É uma necessidade de um olhar mais humano para todo tipo de profissional. E esse olhar mais humano, né, já vem sendo um apelo há algum tempo. Só que agora, com a tecnologia ganhando seu espaço, o que nos diferencia é essa postura humanizada. Então, a postura humanizada, ela gera só ganho, ela gera soma. O tempo inteiro, de todo lado, a gente não perde. Porque a gente foi educado, né, para entender que ser mais sensível é fraqueza. Quando eu pergunto assim para os meus clientes em treinamento, especialmente, né, quando eu estou com turma aberta. Quando eu digo para você que fulano é mais emocional e ciclano é mais racional, quem você acha que é mais forte? Ah, todo mundo fala o racional, né? Por quê? Porque, enfim, ele não vai cair nas armadilhas das emoções. Aí eu digo para eles, e se esse fulano racional for emocionalmente desinteligente e esse emocional conseguir trazer a razão quando necessária para o contexto da emoção, quem vocês acham que ganha? Né? Então... É o QI, né? Não é, o QI já foi, essa teoria é démodé, como se diz, né? Do alto QI. Eu posso saber fazer lindos raciocínios matemáticos e contas matemáticas, compor ali brilhantes equações, mas não saber, né, interpretar uma questão básica enfim, de uma prova, até de um concurso. Por quê? Porque eu não consigo me enquadrar numa situação, às vezes, até mesmo jurídica. Eu não consigo olhar do outro lado. E como é que eu vou buscar a melhor resolução? Se eu não consigo olhar a pessoalidade das questões. Né? Então, é importante, a minha dica final é que vocês busquem